Graça comum e os efeitos noéticos do pecado. No capítulo sobre pecado, eu explicarei que os efeitos noéticos se referem ao impacto do pecado em nosso pensamento. Porque somos pecadores, nossas mentes não operam como deveriam. Em Efésios 4,18, Paulo diz: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. A Bíblia ensina que nossos corações duros obscurecem nosso entendimento e nos tornam ignorantes. Como pecadores, nós não podemos pensar devidamente. Por causa da graça comum de Deus, descrentes são habilidosos a saberem a respeito de coisas verdadeiras. Mas a graça comum não garante que todas as coisas que um descrente diz seja correta. Por causa do impacto prejudicial do pecado sobre a mente, nosso pensamento é danificado, mais significativamente, sobre as questões de máxima importância em nossa vida. Romanos 1, 18 a 23 ensina que Deus claramente se revelou para a humanidade por meio das coisas que ele fez, mas os seres humanos, em seu pecado, suprimiram essa verdade. Incrédulos são desonestos sobre questões que se relacionam com Deus e sua regra autoritativa no mundo. Deus não usa a graça comum para subjugar a supressão pecaminosa do testemunho da criação ao seu autor divino. A graça comum torna possível para os incrédulos conhecer fatos, mas os efeitos noéticos tornam impossíveis a eles adotarem os fatos mais importantes. Quanto mais os incrédulos buscam aconselhamento a respeito de questões que têm a ver com Deus, o significado último da vida e os problemas que afligem a humanidade, maior será o impacto dos efeitos noéticos do pecado em seus pensamentos e mais preocupação os cristãos devem ter ao aceitar as informações que eles produzem. Abraham Kuyper compreendeu isto muito bem no seu trabalho, descrevendo a ordem criada como um edifício de pedra, madeira, tinta e metal. Ele diz: nós podemos certamente adquirir conhecimento correto sobre pedra, madeira, tinta e metal, mas nós podemos não chegar a uma visão correta de estilo, a ideia fundamental, o tema e o objetivo deste edifício chamado criação. Certamente a ciência não consiste simplesmente em examinar madeira, pedra e metal, mas em uma investigação mais apropriada e essencialmente torna-se ciência quando consegue captar uma imagem espelhada do todo. Precisamente por esta razão, o obscurecimento do pecado obstrui a aquisição não do conhecimento dos detalhes, mas do conhecimento em seu sentido mais exaltado e mais nobre. Enquanto você olhar para a criação excluindo os seres humanos e descontando Deus, a ciência ainda evoca maravilhas por sua precisa dissecação das coisas e rastreamento das leis que regem o seu movimento. Mas tão logo você leve em conta os seres humanos, você chega às questões espirituais que nos levam ao contrato com o centro de toda a vida espiritual, isto é, com Deus. Nos levam ao contato com o centro de toda a vida espiritual, isto é, com Deus. Neste momento, toda a certeza desaparece, como uma escola de opinião científica permanece ao lado de outra, como um paradigma se opõe a outro, até que finalmente o desespero penetrante supera as pesquisas. O conhecimento deles avança, é claro, enquanto estudam o corpo humano e possam observar
qualquer coisa da psique humana que se torne expressão física, mas no momento em que entra na arena caracteristicamente espiritual, o resultado é especulação e suposição, com uma teoria deslocando a outra teoria, levando finalmente à dúvida e ao ceticismo. Kuyper diz que a ciência não se limita a observar meramente sobre o edifício que é a criação. Ela também procura entender e prover interpretações para aquelas observações. Kuyper se refere às interpretações dessas observações como conhecimento em seu sentido mais exaltado e mais nobre. Ele diz que o pecado obscurece nosso pensamento neste lugar exaltado no qual consideramos o centro da vida humana, as pessoas e seus relacionamentos com Deus. À medida que esta verdade se relaciona com o aconselhamento, nós podemos dizer que a doutrina da graça comum ensina que os resultados da psicologia secular serão normalmente acurados. Mas essa afirmação deve ser balanceada com o entendimento cristão da doutrina dos efeitos noéticos do pecado. Que nosso pensamento é corrompido e está seriamente corrompido nas questões da existência humana que a terapia secular procura abordar. Isso exige que os cristãos avaliem a psicologia secular com muito cuidado. Como todos os incrédulos em qualquer disciplina, a graça comum de Deus lhes permite conhecer coisas verdadeiras. Contudo, a terapia secular, ao contrário da metodologia, por exemplo, da meteorologia, por exemplo, aborda questões relacionadas unicamente ao cerne da essência humana. Quem nós somos, o que está errado conosco, o que é necessário para que ocorra mudança, onde os efeitos noéticos do pecado são mais proeminentes. O movimento de aconselhamento bíblico tentou balancear cada um desses temas teológicos em sua avaliação da psicologia secular. Alguns têm acusado o movimento de aconselhamento bíblico de rejeitar a possibilidade de haver informação acurada fora das Escrituras. Eles pontuam que os conselheiros bíblicos não utilizam as intervenções da terapia secular, construindo, ao invés disso, uma abordagem exclusiva para o aconselhamento. É verdade que o movimento de aconselhamento bíblico tem recusado incluir intervenções seculares em seu modelo de aconselhamento. No entanto, esta recusa não significa em uma negação da doutrina da graça comum. No restante deste capítulo, eu avaliarei a psicologia secular de forma que seja teologicamente consistente com as verdades da graça comum e dos efeitos noéticos do pecado que precisamos examinar. Eu argumentarei em termos teológicos que é desnecessário incluir as descobertas da psicologia secular em uma abordagem fiel e relevante de aconselhamento que seja exclusivamente bíblico. Uma avaliação teológica da psicologia secular. Apesar das tentativas de equilibrar uma crença na graça comum com os efeitos noéticos do pecado, alguns têm argumentado que o movimento de aconselhamento bíblico tem rejeitado a ciência. Uma dessas objeções é feita por David Murray. Murray se move contra uma posição de extrema suficiência, dizendo: em algumas áreas nós precisamos usar nossa Bíblia como óculos para ler e aprender a partir do conhecimento que Deus distribuiu e depositou no mundo. Se nós nos recusarmos a fazer isto, se dissermos que devemos nos separar de todo conhecimento que provenha de fora da Bíblia, há o risco de, inadvertidamente,
minarmos a suficiência das Escrituras. Isto é o mesmo que dizer que a Bíblia não é suficiente para nos ajudar a ler este mundo e dele aprender, por isso devemos nos separar dele. Eu creio que a Bíblia é suficiente para nos habilitar a ler a ciência e separar o joio do trigo. Separar observações válidas e conclusões que sejam falsas, e assim fazer uso do conhecimento de Deus e sua graça comum ou providência tem feito conhecido em sua criação. Murray está fazendo a mesma observação que eu tenho feito nesse capítulo. Deus tem dado excelentes dons para o seu povo no mundo, e nós devemos usar a Bíblia para explicar a diferença entre aquelas coisas que resultam da graça comum e aquelas que resultam dos efeitos noéticos do pecado. O problema é que Murray crê que ele tem articulado uma posição teológica que está em desacordo com o movimento de aconselhamento bíblico. Murray não está sozinho ao expressar essa preocupação. A crítica do movimento de aconselhamento bíblico parece ser que existe uma crença confessional de que a graça comum permite aos incrédulos conhecerem a verdade, mas que a informação que eles produzem não pode ser de fato usada. O ponto crítico é que se os conselheiros bíblicos realmente creem na graça comum, eles deveriam demonstrar suas crenças, de fato, utilizando as descobertas e terapias dos psicólogos seculares. Esta objeção é uma preocupação que negligencia a evidência esmagadora de que os conselheiros bíblicos têm se envolvido com informações científicas que existem fora da Bíblia. Isso também articula corretamente o equilíbrio essencial entre a graça comum e os efeitos noéticos do pecado. Os críticos acusam aqueles que são céticos de usar as investigações da psicologia secular para rejeitar a graça comum. Esses críticos não apreciam a doutrina dos efeitos noéticos do pecado. Eles também estão confiando numa avaliação deficiente dos níveis diferentes de conhecimento disponíveis na psicologia. Abaixo, examino 3 desses níveis a fim de nos ajudar a equilibrar a graça comum com os efeitos noéticos do pecado. Psicologia secular. 3 níveis de análise. Uma avaliação simplista da psicologia seria aquela que rejeitasse completamente as informações na disciplina ou as aceitasse completamente. Cristãos que creem na graça comum e nos efeitos noéticos do pecado devem rejeitar esses extremos. É mais útil entender as informações disponíveis na psicologia como existentes em 3 níveis: observações, interpretações e intervenções. As observações dos psicólogos consistem das informações que eles conhecem através de um cuidadoso trabalho. Observações são as informações que todas as pessoas conhecem através da graça comum. Podemos ficar felizes que crentes e descrentes também conhecem todos os tipos de coisas, incluindo informações sobre padrões climáticos, como funciona a anestesia, como o fertilizante promove o crescimento das flores e inúmeras outras coisas. Psicólogos seculares têm acesso a todos os tipos de observações em seu próprio campo, incluindo como o comportamento humano normalmente funciona, muita pesquisa empírica, os diagnósticos de doenças mentais e um corpo massivo de pesquisa a respeito do cérebro, para nomear algumas apenas. Essas observações podem estar intimamente relacionadas ao aconselhamento ou serem
tangenciais a ele. Podem estar certas ou erradas, ou podem ser debatidas. Essas são as descobertas que psicólogos consistentemente compilaram ao longo dos anos, e à medida que crescem, nossas informações corrigem nossas pressuposições, sendo elas mesmas provadas falsas ou suas descobertas são incompletas. Essas observações nos são relatadas e exigem nossa atenção e avaliação. Dependendo da natureza do que é estudado, estas observações efetuam impacto menor com relação aos efeitos noéticos do pecado. Os efeitos noéticos ainda operam, eles impedem os observadores de glorificarem a Deus pelo que vem, e eles tornam isso impossível a fim de garantir a precisão das observações. Ainda, os resultados negativos são menores no nível observacional e nós podemos ter a mais alta confiança nas operações da graça comum de Deus. Mas as pessoas nunca se limitam a observar. Elas também dão significado ao que vem. É aqui que o próximo nível se revela. As interpretações dos psicólogos são manifestas quando eles procuram entender as informações produzidas por suas observações. A ciência se move da observação para a interpretação, a que Kuyper se referiu como o movimento para a ciência em seu sentido mais exaltado e mais nobre. A crença de que algumas pessoas poderiam fazer uma observação sem ter que interpretá-la é um mito. Como John Frame argumentou, não há fatos brutos, fatos que são desprovidos de interpretação. Todos os fatos são o que eles são em virtude da interpretação deles de Deus. Como os fatos são inseparáveis de sua interpretação de Deus, assim nosso entendimento dos fatos é inseparável da nossa interpretação deles. Declarar um fato e interpretá-lo é a mesma atividade. Não existe nenhum mecanismo para separar nossas observações das nossas interpretações. Procuramos produzir sentido a partir da informação que chegamos a compreender, com base nos compromissos que prezamos. O comprometimento mais importante que uma pessoa apreciará tem a ver com sua crença em Deus. Nós somos os filhos de Deus ou os filhos da ira. Nós somos inimigos de Deus ou seus inimigos. Nenhuma realidade mais rígida poderia caracterizar a pessoa humana. Quando descrentes chegam a conhecer fatos, eles os interpretam como alguém que não ama nem confia no Deus da Bíblia. Quando crentes chegam a conhecer fatos, eles eventualmente os interpretam como adoradores do Deus vivo. Para usar um exemplo de fora da psicologia, geólogos não meramente observam fósseis. Eles produzem o sentido daqueles fósseis procurando discernir o tempo da sua origem. Geólogos descrentes nunca ligam os fósseis a um Deus pessoal de milhares de anos atrás, mas a uma força impessoal de bilhões de anos atrás. Isto é o mesmo com psicólogos seculares. Eles pressionam suas observações através da grade de uma cosmovisão caída e irão inevitavelmente distorcer em suas observações com interpretações defeituosas. A diferença entre a psicologia e a geologia é que as implicações para a raça humana são muito mais severas em uma interpretação ateísta de aconselhamento de pessoas do que com uma interpretação ateísta a respeito da formação de rochas. As interpretações de psicólogos seculares afetam
as dificuldades das pessoas onde elas vivem e experimentam seus problemas. É nestas interpretações que vemos o largo impacto dos efeitos noéticos do pecado. As intervenções da psicologia secular são esforços para empregar observações interpretadas a fim de ajudar as pessoas em aconselhamento. É neste ponto que a disciplina da psicologia secular produz as terapias seculares. A psicologia secular existe, em grande parte, por causa de um desejo sério de se usar estas terapias para prover cuidado às pessoas que experimentam dificuldades em suas vidas. Essas intervenções de aconselhamento usados por vários profissionais e teóricos ocorrem no final do processo que eu tenho descrito. Antes que um conselheiro possa ajudar alguém com problema, ele primeiro deve ter feito uma observação sobre o que está errado. Depois de observar, ele deve interpretar esta informação de uma forma consistente com seu compromisso de cosmovisão. Depois, ele desenvolve uma intervenção que ele acredita que corrigirá o problema. Os cristãos devem sempre suspeitar das intervenções de terapeutas descrentes. Tais suspeitas não devem ser únicas para conselheiros bíblicos, mas qualquer pessoa que entenda a importância dos comprometimentos da cosmovisão em nossos pensamentos. As técnicas de aconselhamento de descrentes são desenvolvidas após processarem suas observações através da grade de uma cosmovisão incrédula. As intervenções de aconselhamento de descrentes serão uma colagem de observações, algumas verdades, outras inverdades, e uma cosmovisão ateísta. De uma forma ou de outra, as intervenções do aconselhamento secular serão distorcidas por causa desta cosmovisão incrédula. Poderia ser de outra maneira quando você entende a maneira como os efeitos noéticos do pecado operam em relação às nossas interpretações das informações que estão tão próximas ao centro da existência como o aconselhamento está. Psicologia secular. 3 respostas. Conselheiros bíblicos usam as informações da psicologia secular pelo menos de 3 formas diferentes. Contribuições de descrentes podem informar o trabalho de aconselhamento bíblico. Um exemplo óbvio dessa contribuição é o conhecimento médico, porque o ser humano tem um corpo tanto quanto uma alma, e porque a Bíblia não é suficiente para o conhecimento médico, médicos são auxiliares cruciais para os conselheiros bíblicos. Nosso aconselhamento é muito inferior quando não podemos unir nosso trabalho com as competências clínicas dos médicos. Outro exemplo de pensadores seculares que provém informações